3, 2, 1. E quando você pode sacar o fundo de garantia? Você pode sacar ainda o fundo de garantia em caso de culpa recíproca. O que é uma culpa recíproca? Uma rescisão por culpa recíproca. É quando o empregado e o empregador eles forem responsáveis conjuntamente pela rescisão. Pode acontecer alguma coisa onde que os dois identificam que eles foram os causadores. E aí existe essa rescisão por culpa recíproca, tá? E também existe uma rescisão chamada rescisão de força maior. Quando que é uma rescisão de força maior? Quando um fato imprevisível obrigar o empregador a rescindir o contrato. Que fato pode ser esse? Vamos dizer que a empresa pegou fogo e aí não tem como continuar o negócio. Aí é um caso de rescisão por força maior. Aí ele vai ter o contrato de trabalho rescindido e ele vai poder sacar o fundo de garantia. Mensalmente também, quando você é aposentado, você pode sacar. Por quê? Como eu falei lá na frente, o aposentado ele saca o fundo de garantia, ok. Só que ele tem 3 opções, né? Porque hoje em dia é muito difícil a pessoa se aposentar, só aquela pessoa que se preparou para isso vai parar definitivamente, vai se aposentar mesmo. Mas a gente tem aqueles empregados que continuam trabalhando, se aposentam e continuam trabalhando. Então, esses empregados, eles podem fazer o quê? Eles podem sacar todo o fundo de garantia e transferir para uma conta de poupança em algum outro banco ou fazer uma aplicação financeira, se souber mexer em uma outra instituição, um outro tipo de aplicação, e aí, mas ele vai continuar recebendo mensalmente o seu depósito, porque ele só se aposentou, ele não saiu da empresa. Então, nesse caso, ele pode ir lá e todo mês falar com a Caixa Econômica, ó, Caixa, quando entrar o meu depósito, você transfere para essa minha conta. E a Caixa Econômica faz essa transferência automática. Mas eu também, como aposentado, eu posso fazer o quê? Eu não quero transferir tudo, eu quero ir lá todo mês e sacar. Aí todo mês eu posso ir lá, como se fosse uma renda extra, vou lá e vou sacando o depósito que a empresa está depositando para mim. Tá? É essa situação que ele pode fazer também. Uma pergunta, Rosa, não sei se está previsto aqui no nosso curso. O cara, quando dá justa causa na empresa, são 2 perguntas, né? A primeira é, ele tem direito a sacar o fundo dele? É a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como é que se julga isso, né? Desde justa causa está resolvido o problema ou vai ter uma análise para ver se realmente é uma justa causa? Quando o empregado dá uma justa causa na empresa, se ele for demitido, se a empresa mandar ele embora por justa causa, ele não saca o fundo de garantia, tá? Isso fica preso lá, ele só vai sacar quando se aposentar, mas ele não pode sacar o fundo de garantia. Mas quando o empregado que dá a justa causa na empresa tem que ir para a Justiça do Trabalho, onde o juiz vai determinar quem está correto. Se o motivo da justa causa do empregado é válida, se o empregador errou mesmo, e aí, nesse caso, se o juiz entender que a justa causa que o empregado aplicou na empresa é correta, ele vai fazer a liberação para que ele saque o fundo de garantia. Mas se no final do processo o juiz entender que o motivo da justa causa dele não é cabível, não cabe ali, que a empresa não errou, aí ele não vai sacar o fundo de garantia, tá? É interessante isso, porque esse assunto já andou aí nas redes sociais, mas ninguém explica esses detalhes, né? Parece que é simples, né? Mas não é. De qualquer maneira, muitas das vezes, assim, até você falar em rede social me remeteu a uma coisa que eu vi recentemente, né? Porque a gente sabe que a LGPD, né, para quem não conhece essas siglas, não é a do movimento de cultura, aquele movimento lésbico, gays, não é. É Lei Geral de Proteção de Dados, é a famosa LGPD. O que acontece? Eu já vi agora, recentemente, na internet, falando que as varas de trabalho já estão tendo processos trabalhistas onde o empregado está alegando que a empresa
como é que eu posso dizer? Ela divulgou dados sensíveis dele. E já tem casos, já tem processos onde o empregado está ganhando. Por exemplo, teve um caso que foi o quê? O empregado, ele trabalhava na empresa, né? Então tinha um grupo no WhatsApp, grupo esse que não era um grupo corporativo, não era um grupo da empresa, era um grupo de empregados do WhatsApp, tipo, você tem vários conhecidos, vários amigos na empresa e vocês formam um grupo. E nesse grupo, um dos empregados, ele falou mal da empresa, ficava fazendo a cabeça dos outros empregados contra a empresa. Só que dentre os empregados que faziam parte desse grupo do WhatsApp, tinha um empregado que estava usando o telefone corporativo e não o telefone particular dele. Esse empregado que falou mal da empresa, o telefone que ele usava era o particular dele. E o outro usou o corporativo. E aí, com isso, ele passou para a empresa o que o empregado estava fazendo nesse grupo. E a empresa foi lá e demitiu ele por justa causa. Ele entrou na justiça pedindo a reversão da justa causa e ele ganhou, porque a justiça entendeu que a empresa não podia se valer de informações de um telefone particular dele. Então, a justiça deu ganho de causa para ele, foi revertida a justa causa. Então, a empresa ela perdeu o processo. Então, hoje em dia, as empresas elas têm que se preocupar, sim, com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela está vindo bem forte e agora, né, a partir de agosto do ano passado para cá, já está tendo até sanções para as empresas. E, mais recentemente, a gente descobre agora que as empresas estão tendo também sanções na alçada trabalhista. Esse caso que você está colocando é de extrema importância, porque hoje em dia as empresas têm vários grupos no WhatsApp. Aliás, eu tenho até um cliente que, na verdade, ele não usa o WhatsApp, ele tem um aplicativo próprio da corporação. Então, o cara só fala, não existe WhatsApp, só fala via esse aplicativo, né? Mas, assim, a maioria das empresas tem vários grupos e o cara usa o telefone particular dele. A empresa não deu um telefone para ele. Então, nesse caso, por exemplo, ele usa o telefone particular dele. Então, esse empregado, por ele ter usado o telefone particular, e era um grupo que não tinha nada a ver com a empresa, era um grupo de amigos da empresa, né? De empregados da empresa que se encontravam, que se reuniam, e ele falou lá algumas situações e a empresa ficou sabendo, e a demissão dele foi em razão disso. Aí ele entrou na justiça e ganhou, reverteu a justa causa dele. Né? Então, assim, as empresas hoje em dia ela tem que ter um certo cuidado porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela está vindo muito forte, né? E aí as pessoas podem pensar assim, pô, mas por que você sempre fala na Lei Geral de Proteção de Dados, Rosa? Porque para a gente do RH é imprescindível, porque tem situações que a gente às vezes nem pensa, mas a gente tem que pensar no como que a gente vai fazer. Uma seleção. Eu vou fazer uma seleção, estou abrindo uma vaga para 10 pessoas. Muitas empresas fazem o quê? Aquele cadastro de candidato, onde ali ele já bota alguns dados dele, como CPF, endereço, telefone, RG. Só que essa pessoa ela pode não passar na minha seleção. Ela vai ser um candidato, mas ela nunca vai ser um empregado. E aí? O que eu vou fazer com o documento dela, que ela botou lá para mim? Eu tenho que perguntar para ela o que ela quer que eu faça com esse documento. Por quê? Porque depois ela tem algum dado vazado, ela vai dizer que foi eu, porque eu tenho os dados dela e que eu vazei. Aí, para eu provar que não fui eu, olha só o trabalho que a empresa vai ter. Então, é uma das coisas que, assim, é uma coisa simples que, às vezes, as empresas nem fazem, que é naquele formulário de candidato, perguntar se a pessoa quer que faça o quê se eu não for selecionado. Eu quero que você me devolva todos esses documentos. Eu quero que você rasgue. Eu quero que você guarde para talvez uma seleção futura, se eu me encaixar, se o meu perfil me encaixar na vaga. Você né? sabe Então... hein, Rosa? Você sabe que, óbvio, né, que essa legislação ela é bem recente, né, mas as empresas têm falado muito sobre isso. Mas eu estou lembrando aqui, né, nas minhas experiências de seleção, que já aconteceu de candidato no passado, né? Ao comunicar o candidato que, infelizmente, ele não ficou, ele
querer o currículo dele de volta, a ficha dele de volta. Não, me dá, eu vou destruir, vou rasgar, né? Assim, que de certa forma já é uma consciência, já era uma consciência sobre a proteção de informação, né? Sim, porque assim é muito importante isso. Mas agora, o que a lei geral fala? Que a pessoa tem que dizer, tanto que vários sites, né, quando começou a se falar de lei geral de proteção de dados, vários sites entraram com aquela informações de você tem que ler, porque tem aquele negócio que você quer entrar no site, você vai dando aceito, 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 e ninguém lê, né? Mas tem que ler o que está ali dentro, porque um caso muito clássico que aconteceu foi uma. Eu não sei se você se recorda de uma. Teve nas redes sociais, a pessoa botava uma foto e essa foto, o programa envelhecia você para você ver como é que você ia ficar no futuro. Então, várias pessoas entraram nesse site para fazer esse envelhecimento. E aí o site veio e divulgou algumas fotos, né, de pessoas. Essas pessoas foram e falaram que a Lei Geral de Proteção de Dados já estavam querendo ganhar um dinheiro em cima do site, dizendo que eles não tinham autorizado divulgar a imagem dele. Aí ele falou, não, quando você deu o aceite lá no artigo 15, dizia que você permitia que eu usasse a sua foto no futuro. Quer dizer, as pessoas não liam. E aí, com isso, ninguém ganhou nada, porque o site estava correto em poder postar as fotos das pessoas, entendeu? Então, assim, hoje em dia as pessoas têm que ler, têm que ter... E as empresas, elas têm que ter esse feeling, né? Por exemplo, uma coisa clássica. A gente vai contratar uma pessoa. A legislação fala que eu preciso saber algumas informações da pessoa, mas a legislação não fala que eu preciso ter cópia. Eu preciso que a pessoa me informe os dados, mas não diz que eu preciso ter os dados da pessoa. E todas as empresas pedem cópia de identidade, CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos. Mas a lei não fala que eu preciso ter cópia disso. Eu preciso ter a informação, porque eu preciso dela para minha folha para poder informar para o e-social. Mas eu não preciso ter a cópia do documento, né? Mais fácil, mas para as empresas é mais fácil você ter a cópia do documento para que você possa, em algum momento, procurar ou ver alguma coisa, né? Mas aí a empresa tem que resguardar qualquer informação que tenha lá do empregado. Essa informação ela não pode ser vazada, porque se ela for vazada, a empresa vai responder a um processo e as multas não são pequenas, né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia está muito recorrente. E agora, então, que a Justiça do Trabalho, até a Justiça do Trabalho está olhando isso, é uma coisa que as empresas têm que pensar, né? E ver o que vão fazer, né? E aí, continuando aqui, vamos falar, então, do encargo. Outro encargo que a gente tem, que é um grande também, é o chamado quê? Previdência, né? A contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela tem, porque assim, os empregados conhecem muito como o INSS que o empregado desconta, mas não só o empregado desconta essa previdência, a empresa ela também paga uma alíquota mensalmente para o governo, por isso que se fala que o encargo do empregador é um encargo alto, né? Por quê? Porque as empresas elas pagam uma alíquota de 20% sobre todo o salário de contribuição dos seus empregados. Então, você está pensando não só no empregado, mas você pensa no montante. Uma empresa com muitos funcionários, uma folha de pagamento, sei lá, de ter encargos de proventos de 2 milhões, vamos dizer, ele vai pagar 20% em cima disso. É um valor considerável para as empresas, né? Mas não só esses 20%. Existem também alguns outros encargos, outros valores que compõem essa contribuição previdenciária. Um outro valor que compõe é o famoso SAT-RAT, hoje já chama muito como RAT, antigamente era chamado de SAT, que é o quê? Seguro de acidente de trabalho, hoje se chama risco de acidente de trabalho. O que é isso? O governo, as empresas, elas possuem um CNAE. CNAE é o quê? Código Nacional de Atividade Econômica. Toda empresa, quando abre, ela tem que dizer qual é a atividade dela perante, o que essa empresa vai fazer. Eu abri uma empresa, uma livraria.
Então, eu vou ser o quê? Eu vou ser um comércio varejista de livros. Eu vou vender livros. Então, quando eu digo lá, quando eu abro a minha livraria, que eu sou um comércio varejista de livros, o governo já vai me dizer qual é o meu Código Nacional de Atividade Econômica que eu tenho que constar lá na abertura da minha empresa. Esse Código Nacional de Atividade Econômica, ele tem atrelado a ele um percentual de risco de acidente de trabalho. O que quer dizer isso? As empresas, todo mês, elas pagam um percentual que pode ser de entre 1% a 3%, dependendo do risco da empresa, né? Se eu for uma empresa, um comércio varejista de livros, o meu risco não é grande, então eu posso ser uma empresa que paga 1%. Mas, em comparação, um comércio atacadista de livros, o grau de risco dele é 3% de acidente. Então, o próprio governo ele determina esse percentual do RAT. Rosa, a empresa ela pode dizer qual é o RAT dela? Não, é o governo que diz. Mas eu não concordo que eu sou um comércio atacadista de livros, onde o meu RAT é 3%. O que tem de tanto risco num comércio de livros? Aí, se a empresa tem algum questionamento quanto o percentual do RAT, ela tem que entrar na justiça questionando junto à Previdência Social isso. E aí é um processo que ela vai ter junto com a Previdência, que ela pode ter êxito ou não. E aí, se ela não tiver êxito, ela pode até ter que pagar, ela pode ter que devolver algum dinheiro para a empresa. Então, a empresa tem que ver se o risco é válido, tá? Além do RAT, a partir de 2010, na verdade, a lei veio em 2019, mas começou a valer a partir de 2010. 2019 não, minto, 2009, só que começou a valer a partir de 2010, que é o quê? É o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Além de você ter o risco de acidente de trabalho, o governo, né, a Previdência Social, ela veio fazendo o quê? Ela veio dizendo que as empresas elas tinham que também ser oneradas em casos de acidente. O que acontece? Vamos dizer, a sua empresa ela é uma empresa onde tem muito acidente de trabalho. Você não está nem aí se os seus funcionários estão se acidentando ou não. Para a Previdência Social, o acidente de trabalho é ruim. Por quê? É um benefício que ela paga acima do que ela estava esperando. Ela paga mais porque você sofreu o quê? Um acidente de trabalho. Então, não foi uma doença, né? Então, ela chegou num determinado período, lá em 2009, foi decidido que as empresas elas tinham que também ter uma noção do que acontecia de acidente, né? E elas terem que ser oneradas sobre isso. Então, o que quer dizer? Eles criaram o fator acidentário de prevenção, que é um fator, que é um multiplicador sobre o risco de acidente de trabalho, que pode variar de 0,5% a 2%. Isso quer dizer o quê? Se a sua empresa ela fica abrindo muitas CATs, que é comunicação de acidente de trabalho, porque acontecer acidente de trabalho, o seu fator acidentário ele vai subir. E esse fator acidentário ele é anual. Então, todo ano, as empresas têm que entrar lá no site da Previdência e baixar o FAP já do ano seguinte. Isso acontece lá por volta de setembro, outubro, o governo libera isso, a empresa entra e ela já sabe quanto que vai ser o fator acidentário de prevenção dela para o ano seguinte. E aí, ele é válido para o ano todo. Então, se você for uma empresa que teve muitos acidentes, no ano seguinte, você pode ter que pagar 2% de FAP. Rosa, mas isso deve ser irrelevante, deve ser pouco. Não, por quê? Porque, como diz ali, o FAP vai multiplicar sobre o RAT. Então, vamos dizer que você seja uma empresa onde o seu RAT seja 3%, você teve muitos acidentes, e aí você acabou tendo um FAP de 2%. Você tem que pegar 3% vezes 2%, você vai pagar mensalmente para a Previdência 6% sobre o salário de contribuição dos seus empregados. É um custo alto, dependendo da empresa
é um valor considerável para ela. Isso fez com que as empresas o quê? Fizessem um trabalho para evitar os acidentes de trabalho, para que o seu fator acidentário de prevenção se mantivesse no mínimo, que é 0,5%. Porque aí, nesse mesmo exemplo que eu dei, se eu sou um grau de risco 3 e eu tenho um FAP de 0,5%, eu vou ter o quê? Um valor de 1,5% mês e não 6%, que é um valor altíssimo, tá? Então, isso eles imaginaram que aquele ditado, né, que sempre quando sai do bolso, o empregador vai se preocupar mais do que se não sair do bolso dele. Então, aí, a partir de 2010, a Previdência Social ela jogou para onerar o empregador se ele tiver muito acidente de trabalho. E isso inclui, gente, no FAP, não é só acidente de trabalho, é acidente de trajeto também, tá? E aí a gente tem o Fundo da Previdência e Assistência Social, que é chamado, que muitas das pessoas chamam de terceiros. O que são os terceiros? São algumas entidades que também recebem uma alíquota, um percentual que as empresas têm que pagar. Que entidades são essas? O Salário Educação, o INCRA, o SEBRAE, o Sistema S, dependendo da atividade da empresa, né? Por exemplo, as empresas que são indústrias, elas têm que ter um recolhimento mensal para o Sistema S da indústria, que é o SES e o SENAI. Se eu sou um comércio, eu vou fazer uma contribuição para o Sistema S do comércio, que é o SESC Senac. Se eu sou um transporte, eu vou fazer para o SESC Senat. Então, essas empresas, elas, dependendo da atividade da empresa, né, ela vai fazer esse recolhimento para o Sistema S. Aqui eu botei mais ou menos, existe um código, existe uma tabela, tá? De Fundo da Previdência e Assistência Social, e aqui eu botei os mais comuns, que é o 507, que é a indústria, o 515, que é o comércio, o 566, que são serviços, tá? E aí, dando um exemplo aqui, dos mais tradicionais, que é os 507, que é da indústria, o 515, que é do comércio, existe aqui o percentual. Qual é o percentual? É um percentual que, no final, chega a 5,8% por mês que as empresas pagam, e a Previdência ela recebe esse valor e repassa para essas entidades, que é o Salário Educação, o INCRA, o Sistema S, né, que pode ser o SENAI, o SESI, o SENAC e o SESC, e o SEBRAE. Aí dá um total de 5,8%. Tem empresas que podem recolher menos? Tem. Dependendo do serviço, você pode não ter o SESC, você só vai ter o SENAC, aí você recolhe um pouco menos, tá? Mas, no geral, o máximo também é 5,8% e é onde a grande maioria recolhe, tá? E aí, você, por exemplo, você na sua empresa, você pagou, né? Vamos dizer que você teve uma empregada gestante. Aí, naquele mês, você pagou a licença maternidade, que, como eu falei lá atrás, quando eu falei sobre o afastamento, né? A licença maternidade é um benefício previdenciário que é a empresa que paga, né? Não é a Previdência que paga diretamente. Então, como a empresa que faz o repasse para o empregado, e esse valor, esse repasse teria que ser feito pela Previdência, a empresa ela pode compensar esse valor abatendo da guia da Previdência Social o valor que ela já deu para essa empregada. Então, eu vou lá, a contribuição, o salário de contribuição dessa empregada que eu paguei, eu vou abater totalmente na minha guia da Previdência. A mesma coisa acontece com o salário família, que também eu posso abater na guia da Previdência. Essa parte que eu posso abater, eu só posso abater do valor referente à Previdência Social. Sobre esses valores de 5,8%, eu não posso deduzir nem salário família nem licença maternidade, tá? Eu só posso deduzir do que foi lá dos 20% patronal ou do percentual de SAT e de RAT e FAP,
E aí, como é que é a composição do fundo do INSS, né, da Previdência Social? Aqui eu dou um exemplo, por quê? Eu tenho a parte do funcionário, que é aquele valor que o empregador recolhe, né, desconta do empregado, que aí tem que ser feito com base naquela tabela do INSS progressivo. Eu tenho lá o percentual de 20%, que é o percentual do empregador, que ele tem que recolher. Eu tenho o percentual do RAT vezes o FAP, que é variável, e eu tenho o percentual de terceiros, que, dependendo do FPAS, pode ser um valor diferente, mas que, na sua maioria, é 5,8. E aí eu dou um exemplo aqui de um funcionário que recebe o quê? R$2.000, onde a empresa ela tem um RAT médio e um FPAS 515, que é do comércio. Então, eu vou recolher R$2.000, eu vou tirar lá, pela tabela progressiva, o INSS do empregado, que dá 160,47, eu vou tirar 20% em cima dos 2.000, que dá R$400, eu vou ter um RAT já com base no RAT médio de R$40, e vou ter um terceiro com base no FPAS 515 de R$116. Então, esse empregado, eu vou contribuir para a previdência dele de R$716,47. Então, quando eu vou pensar em contratar um empregado, eu vou pensar o quê? Eu vou dar R$2.000 para ele de salário, mas, além desses R$2.000, o custo que a empresa tem é o quê? 8% em cima dos R$2.000, e, além disso, esses R$716,47 que eu tenho de encargos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$2.716,47 mais R$160, que é do fundo de garantia. Então, um empregado que eu queira contratar no valor de R$2.000 mensais para ele, a empresa ela tem um custo mensal de R$2.876,47. Pensando isso em vários empregados, você vê quanto que a empresa não tem de custo, né? Quanto que o custo mensal da empresa é alto. Por isso que se fala, né? Às vezes o empregado ele não tem essa consciência de quanto que uma folha de pagamento onera a empresa, onera o empregador, né? Então, ele entende que ele precisa de salário, ele precisa ganhar muito, ele quer ganhar um aumento de 20% a 25%. Só que um aumento dele de 20% a 25%, ele vai onerar a folha de pagamento nesse percentual e pode ser que a empresa tenha que mandar a gente embora para sustentar o aumento dele de 25%. Né? Então, assim, muitas das vezes, né, o outro lado, o empregado, ele não tem esse conhecimento e não sabe quanto que o custo para a empresa é alto. Né? Então, às vezes, ele reclama quando, numa negociação sindical, a empresa dá 5%, consegue 10%, quando ele queria 15%, 30%. Eu entendo que a inflação que o nosso país tem é alta, que a alimentação, às vezes, vai muito acima do aumento do empregado, mas também entendo o lado do empregador, porque ele tem tanto imposto que, às vezes, fica difícil de conseguir segurar um negócio e aí acaba tendo que fechar as portas e muitas pessoas são demitidas, né, e ficam desempregadas porque ele não consegue segurar a folha de pagamento, que é um custo altíssimo no orçamento da empresa, né? E aí a gente vem falando de alguns sistemas. A gente tem a CEFIP, que é o Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência. Esse CEFIP, ele é um programa, né, um aplicativo desenvolvido pela Caixa, e ele é o quê? Ele é um aplicativo que hoje as empresas usam para mandar a informação para a Caixa Econômica sobre o valor que vai ser pago de fundo de garantia que o empregador vai depositar. Nesse programa, nesse aplicativo, é apresentado o quê? O nome de cada empregado e cada valor que vai ser depositado, que é dali, desse aplicativo, que a Caixa faz a individualização na conta dos empregados. Então, você tem o sistema, que é a CEFIP,
Você tem a GFIP, que é a guia da individualização de valores, onde ali você diz quanto cada um vai ter de depósito, e você tem a GRF, que é a guia onde a empresa vai pagar, que é o boleto de pagamento, né? Hoje a gente está usando esse sistema, né, através da Caixa, mas a partir desse mês de março, o governo ele já liberou, até ele está soltando alguns videozinhos falando sobre o Fundo de Garantia Digital, que vai ser a nova forma de individualização do Fundo de Garantia, onde essa individualização, onde essa informação não vai ser mais feita através da CEFIP. Esse sistema ele vai deixar de ser usado. Ah, Rosa, nunca mais você vai usá-lo? Não. Como tudo que acontece com o e-social, você tem o marco de início. A partir do momento que você entrar no e-social, você mandar através do e-social as informações para o Fundo de Garantia Digital, a partir dali vai ser só através do e-social. Mas até um mês antes dessa data, tudo que você tiver que retificar, ajustar, você vai ter que fazer ainda no sistema CEFIP, só não vai ter que fazer se a Caixa Econômica mudar alguma coisa, mas tudo até a data no arco do e-social, você ainda vai ter que usar o sistema antigo, né? Então, assim, não é falando assim, como não vou usar mais, não vai ter mais, eu não preciso saber dele. Não, é bom você saber, porque pode acontecer de vir alguma coisa passada e você precisar usar a CEFIP para poder regularizar junto à Caixa Econômica. É importante dizer também que a gente está fazendo essa gravação no dia 17 de março de 2023, né? Então, é um marco importante. Eu queria, inclusive, Rosa, te pedir o seguinte, porque o nosso curso de DP ele tem níveis diferentes, vamos dizer assim. Tem gente que nunca trabalhou, tem gente que já está fazendo alguma coisa, tem analistas fazendo uma revisão. Então, assim, ter esse conhecimento é imprescindível, porque para explicar alguma coisa num atendimento, né? Também se gabaritar para cargos maior, mas efetivamente em que nível um assistente, um analista que começa a ter um contato mais direto com esse assunto, que é um assunto mais avançado? Assim, na verdade, você tem diferentes situações, né? Por exemplo, você, se for um escritório de contabilidade, eu posso ser um assistente e já ter que fazer uma CEFIP, porque lá você assovia e assopra ao mesmo tempo, né? Mas se você for talvez para uma empresa onde você tem um RH estruturado, como assistente, você talvez não visualize logo de cara uma CEFIP, um encargo. Você comece, talvez, nas coisas mais pontuais, né? Você vai começando gradativamente. Aí você vai passando a um analista pleno, ou assim, aí você já é um analista sênior, aí talvez você já seja responsável pela parte dos encargos, né? Deu para entender ou... Não, está perfeito, está perfeito. E aí, Marcos, é uma outra coisa que eu vou falar. A partir de março agora vai sair os vídeos sobre o Fundo de Garantia Digital, e aí, quando sair mesmo efetivamente sobre o Fundo de Garantia Digital, vou fazer um slide sobre ele, e aí a gente entra nesse curso e atualiza para que as pessoas saibam também dessas mudanças, entendeu? Porque, como eu falei, a nossa área ela muda muito. Então, tem muitas mudanças, principalmente com a entrada do e-social. Então, essas mudanças vão ter encargos e obrigações que vão deixar de existir. E aí, essas mudanças a gente vai atualizando. Maravilha, maravilha. Tá? E aí, a gente entra na declaração de informações de rendimento na fonte. É a chamada DIRF, né? Vocês já devem ter ouvido falar, e o governo está falando, que a Receita Federal já soltou o programa, né, para que as pessoas façam a declaração de rendimento de pessoa física. Só que antes que toda a pessoa física, né, faça a sua declaração, as empresas também têm que fazer a declaração delas para a Receita Federal, que é a chamada DIRF, que é a obrigação da empresa de informar à Receita Federal todas as retenções de imposto de renda que ela fez, que ela realizou
durante o ano, né, o ano vigente, né? Então, as empresas elas têm que ir lá e baixar um programa chamado DIRF, onde você tem que conferir se está certinho todos os rendimentos tributáveis daquele empregado, se está lá tudo que ele teve de retenção de INSS, retenção de imposto de renda, se ele saiu, se tem lá as isenções, na parte de isenção que foi recebido dele sobre rescisão de contrato de trabalho, todas as informações de plano de saúde, se a empresa fornece plano de saúde, o que ele teve de despesa. Então, tudo isso é informado nesse programa chamado DIRF. E aí, todo ano, a Receita Federal ela disponibiliza esse programa e ela dá às empresas o prazo de fazerem de elaborar esse programa, conferir e enviar para a Receita até o último dia útil do mês de fevereiro, que é sempre no dia 28, tá? E aí a Receita ela não costuma atrasar essa data. Ela só faz em casos excepcionais, como, por exemplo, no ano da pandemia, porque teve a pandemia, então ela até prorrogou a data da entrega da DIRF, mas isso todo ano é até 28 de fevereiro, último dia útil do mês de fevereiro. Se for ano bissexto, 29. A partir do momento que você tem essa data, o último dia útil para entregar a declaração para a Receita Federal, é também a data que a empresa tem a obrigação de entregar o informe de rendimentos. O que é o informe de rendimentos do trabalhador? Nada mais é do que um documento, um formulário, onde a empresa informa para o empregado todos os valores que ela informou na DIRF para a Receita Federal, que é o documento que vai auxiliar o empregado na hora dele fazer a declaração dele anual de imposto de renda pessoa física. Tá? Agora, qual a consequência disso não aconteceu, Rosa? Não aconteceu o quê? De entregar o informe de rendimento? É isso. Uhum. Ou de não entregar a DIRF? A DIRF. Tem multa. Existe a multa. Né? As empresas que não entregam a DIRF até o último dia útil do mês de fevereiro, ela tem uma multa pelo atraso na entrega da obrigação. Por isso que muitas empresas fazem o quê? Elas entregam do jeito que está, porque elas sabem que não vão conseguir entregar corretamente, e entrega e depois retifica. Porque aí ela não recebe a multa da falta da entrega, entendeu? Da entrega fora do prazo. Ela entrega e depois retifica. Mas não é o mais correto. O melhor dos mundos é que você entregue tudo direito. O grande X da questão é que a DIRF não é uma obrigação só da parte da folha de pagamento, do DP. Ela também tem uma parte que é composta com as informações do setor fiscal da empresa. Então, tem que juntar as duas informações e mandar num único arquivo. Tá? Não posso mandar separado. Tem que ser junto. Não adianta DP, eu liberei o meu, vou mandar, porque o fiscal não mandou o dele. Não, tem que juntar e mandar. Não tem, eles não aceitam, porque se fizer assim, o que vai acontecer? Quando o fiscal mandar, vai sobrepor o da folha, e aí é pior ainda, porque aí vai dizer que não teve nenhuma informação dada referente aos empregados, e aí eles vão fazer a declaração de imposto de renda e a Receita vai vir em cima da empresa. Tá? Como falei com relação à parte do fundo de garantia, também o E-Social, com a entrada do E-Social, essa declaração de informações de rendimento na fonte já está estipulado, se não mudar até lá, a partir de janeiro de 2024, as empresas não vão precisar mais fazer essa DIRF, porque o E-Social vai abastecer a DIRF. Qual é a ideia do governo? Eles até vão começar a fazer para que essa ideia seja totalmente sacramentada em 2024, o governo, esse ano, no ano de 2023, ele já vai fazer, algumas pessoas vão receber um e-mail da Receita, eu não sei se vai ser um e-mail, ou vai ser na hora que a pessoa mandar a declaração, eu sei que vai vir o quê? A Receita Federal vai mandar para a pessoa como que é a declaração dela de imposto de renda. E aí a pessoa só vai dizer sim ou não.
vai ser o caminho ao contrário. Você não vai precisar mais fazer a sua declaração de imposto de renda. A Receita vai te dizer a sua declaração. E aí você vai dizer se está certo ou se está errado. É isso que eles querem fazer a partir de 2024. Como as informações vão através do E-Social, então, no ano de 2024, as empresas não vão ter aquela obrigação de mandar a DIF, só vai ter a obrigação de enviar, de entregar o informe de rendimento para os seus empregados. Por quê? Porque a Receita vai dizer para você, Marcos, o teu imposto de renda é esse, tá certo? Aí você vai dizer, tá, aí você vai dar ok e pronto. Não, aqui faltou alguma informação que não tem, não sei o quê. Aí você vai entrar lá, vai dizer a informação que faltou, algum reembolso, alguma coisa que você teve, e aí você acerta e manda para a Receita. Mas a Receita diz que não vai ter essa necessidade, porque como o E-Social, ele vai pegar vários segmentos, ele pega vários segmentos, várias pessoas têm que informar para a Receita. Então, ela vai canalizar todas essas informações e vai poder te passar já efetivamente a sua declaração. Então, é um caso que as empresas não vão ter para o próximo ano, né? A tendência do futuro é essa. Mas, de qualquer maneira, não quer dizer que as pessoas que trabalham na área não têm que saber o que é uma DIF, porque calha de acontecer algum imprevisto, porque a prescrição de qualquer declaração, ela perde com 5 anos, né? Prescreve 5 anos. Então, falando agora, grosso modo, a gente está em 2023. Então, eu tenho que fazer qualquer informação que eu tenha de 22, 21, 20, 19, 18, eu tenho ainda que responder junto à Receita Federal. E aí, nesse caso, como que eu vou responder a ela? Através de uma retificação na DIF que eu fiz lá atrás. Então, pode acontecer o quê? Daqui a, 8 anos, não ter mais, existir mais a DIF, porque eu não vou ter mais anos que foram mandados através da DIF. Então, é uma situação do futuro, mas, por enquanto, a gente ainda tem que ter um pouco desse conhecimento, né? Mas é provável que mais tarde isso ninguém ouça mais, ninguém saiba mais o que seria isso. E aí a gente tem a Relação Anual de Informações Sociais. O que é a Relação Anual de Informações Sociais? É a RAIS. Ela também é uma informação, uma obrigação anual que a gente tem que fazer, que as empresas têm que fazer, né? Só que a DIF a gente mandava para a Receita Federal. A RAIS, a informação vai para o Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, o que acontece? Essas declarações, a gente também baixava um programa chamado GD-RAIS, onde todas aquelas informações que a gente conferia da DIF, a gente conferia também da RAIS. E aí, por isso que veio o E-Social, para simplificar essas informações. Por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa fazia a DIF, outra pessoa fazia a RAIS. Não se falavam, não se sabia se as informações estavam coesas ou se estavam informações divergentes, e era mandado para os órgãos que estavam mandando, um para o Ministério do Trabalho, outro para a Receita. E aí, no final, quando uma tentava falar com a outra, via, mas a informação que eu tenho é A, a informação que eu tenho é B. Então, aí, voltava para a empresa para entender qual é a informação correta. Então, agora, por isso que o E-Social veio para simplificar, porque você tem um único local onde você vai informar tudo e, dali, os órgãos vão vir pegando as informações que eles precisam, né? Então, a RAIS, ela também tem um prazo de entrega, comumente se inicia no mês de janeiro e se encerra em meados de março, né? No finalzinho de março. Esse ano, eles deram até o abril, o PMA, acho que 5 de abril, né? O prazo da entrega da RAIS. E aí existe uma portaria lá de 2019 que ela fez o quê? Ela tirou essa obrigação, né? A RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, para as empresas que já mandam, né, para o E-Social, que são do grupo do E-Social, empresas consideradas grupo 1 e grupo 2, elas não, desde 2019, né, 2020, que era o ano base 2019, elas não são mais obrigadas a mandar a relação anual
de informações sociais. O e-social que faz que abastece essa informação lá para o Ministério do Trabalho. A tendência é que isso aconteça também com o grupo 3. Não, eu acho que esse ano é o último ano que eles precisam enviar, né, as informações através do GDRAIS. E aí a gente encerra sobre os encargos e as obrigações. Então, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.